Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Tô tomando um cafezinho aqui, gente, acordei, tá um frio que eu botei duas blusas aqui, ó, e coloquei esse coisa por cima aqui, ó. Roupão, porque eu tô com muito frio mesmo, misericórdia. E na cidade de vocês está frio, porque aqui tá frio, hein? Misericórdia. Ai, pai. Já esse dia eu postei um vídeo, né, falando sobre a vida difícil dos pais da gente, que tiveram uma vida muito difícil mesmo. É bem diferente da nossa, né? Você imagine só. Tiveram uma vida sofrida, né, gente? Meu Deus do céu. É tanto sofrimento para as pessoas, né? Depois, quando as pessoas conseguem alguma coisa, as pessoas morrem. As pessoas saem desse mundo, mas a gente fica com medo de morrer e perder as coisas deste mundo. Só que melhor são as coisas de Deus, né, gente? Melhores são as coisas do céu. Tem um lugar tão mais lindo, uma luz tão mais clara do que essa aqui. Maravilhosa. Eu falo porque Deus já me mostrou em sonho. Quando um dia eu estava sonhando com as coisas de Deus, quando eu acordei, eu achei tudo muito escuro. Tudo escuro aqui. Essa luz não se compara à luz dos céus. Não se compara. Meu Deus, é maravilhoso. Então a gente fica com medo, né? Apegado. É igual quando uma criança vai nascer, né? O dia da morte é igual ao dia do nascimento. Quando uma criança vai nascer, a criança tem medo de nascer, porque não sabe o que espera ela. Mas aí ela é acolhida pelos pais, né? Tem um bercinho quente esperando ela, tem tudo programado esperando ela, mas ela não sabe. Mesmo assim, somos nós. Tem um lugarzinho preparado para nós. Vamos andar em ruas de ouro. Vamos triscar em muros de jaspes. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha, Jesus. Que maravilha servir a Deus. Se queremos impressionar o homem, nós não conseguiremos alcançar mesmo. Mas se nós queremos servir a Deus, servir, porque nós não impressionamos a Deus, nós não conseguimos ser surpresa, né, para Deus, como eu sempre falo. Mas Deus sim vai ser uma surpresa para nós. E ele fala assim, já pensou? Eu imagino, na minha mentalidade, eu imagino assim, Deus falando, meu Deus, Deus falando, meu Deus, tem um lugar preparado para ela aqui, tem um lugar preparado tão bonito, tão lindo, um jardim tão perfeito, e a pessoa tá com medo, meu Deus, com medo de vir, sendo que esse mundo é tão pecaminoso, esse mundo é tão triste, esse mundo já está tão devastado, esse mundo. E mesmo assim nós, a carne, quer ficar nesse mundo. Muito engraçado, né? Acha as coisas daqui lindas, maravilhosas. Quem quer morrer? Ninguém quer. Ninguém quer ir não, gente. Para desse assunto de morte, porque eu quero falar de vida e o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Aí eu contando as histórias no passado, como é que era, eu lembro do meu pai falando de pai, né? E o sofrimento que os pais passaram. Nós fomos morar num sítio e a minha mãe e o meu pai estavam tão felizes que eles estavam felizes porque ele tinha acabado de comprar um sítio parcelado
e fomos morar nesse sítio. E o meu pai construiu uma casinha e ele não subiu nem na escada para construir a casinha, sabe? A gente andava, era praticamente da minha altura, assim, um barraco, né, da minha altura. E aí o meu pai construiu essa casa e eu me lembro muito bem do susto que nós passávamos todos os dias com medo, né? Tanto com medo da onça como com medo de cobras. Nós tínhamos muito medo. Mas mesmo assim ele persistiu, né? Ficou lá naquele sítio e às vezes matava cobra à noite, né? Passava cobra e ele matava de noite. Não foi um dia eu e meu irmão dormindo e eu falei assim, ô pai, fala pro meu irmão parar, fala pra ele parar de triscar em mim. Não era, era uma cobra passando por cima, sabe? E aí meu pai acordou, levantou e foi matar essa cobra à noite. Era uma vida assim, né? Difícil, gente. Não era fácil não, pra eles. Pra eles, né, que nós éramos crianças, né? Adolescentes, pré-adolescentes. Deixa eu pagar o chá aqui, gente. Tá fervendo. Aí, ele, o meu pai, não tinha medo de nada, assim, sabe? De serpente, essas coisas assim. Tinha uma fé imensa. E tinha força também nos braços, né? Pra matar se precisar. Sempre nos defendeu. Minha mãe também matava uma cobra, assim que... Acho que a cobra que a minha mãe matava, ela não sobrevivia mais não, tá? Podia ir pro reino das cobras, fazer o quê? Quando ela matava bem matada a cobra. Minha mãe matava a cobra, eu vi minha mãe matando várias cobras, tá? Várias cobras. E naquele tempo podia, né, gente? Hoje não pode não, tá? Hoje se você vê uma cobra, você chama o Ibama, chama o bombeiro, mas não pode matar mais as cobras. Mas antigamente, daqui que vinha o bombeiro, não sei nem se existia bombeiro, tinha que ir, né? Era na infância, né? Aí tinha que fazer esse preço, né, gente? E era terrível. E eu me lembro de um dia, meu pai estava almoçando, a gente tinha acabado de almoçar, minha mãe saiu. E ele colocou uma marmitinha assim, começou a almoçar. Mas aí começou a pingar dentro da marmita, do teto, né, caindo água. Começou a pingar na marmita dele. E eu lembro dele falando pra mim só assim, corre pra fora, com medo do barraco cair em cima da gente, né? Aí é perigoso machucar, né? Cair a madeira e tal. Aí ele, vai minha filha pra fora. E eu falava, como é que o senhor vai almoçar, pai? Com essa marmita cheia de água. E a marmita foi enchendo de água. Foi pingando água, foi chovendo dentro, né? E aí foi... Não teve como. E ele ficou sem comer a comida. Ele comeu 2 colheradas da comida só. E já teve que deixar a marmita lá, porque encheu de água a marmita. Eu não me esqueço dessa cena. Não me esqueço. É terrível, gente. Era uma vida tão sofrida, uma vida tão difícil. Mas eles eram tão felizes. Porque tava fazendo o que gostava, né? No sítio. Aí eu fico lembrando dessas coisas, sabe? Às vezes a gente fica com medo de incomodar as pessoas ao nosso lado. E as pessoas não são recíprocas com a gente, né? Não tem medo de nos incomodar. Não tem medo de nos afetar. E eu me lembro que o meu pai tinha uma roça e ele carpia tudo o quintal, carpia a roça toda na enxada, era roçando, né, com um facão, mas ele não passava veneno para não prejudicar o vizinho. Ele não passava veneno. E o vizinho passava o veneno. E o vizinho não se importava se estava prejudicando ele com veneno. E passava agrotóxicos, essas coisas, né? Para matar o mato. Para ser mais prático, mais fácil, né? E ele não. Ele não passava para não prejudicar o vizinho. E ele pegava a enxada e ele cortava tudo na enxada.
mas ele não prejudicava ninguém. Era assim. Até na hora de morrer, nós não tivemos condições de oferecer a ele um hospital digno. Ele ficou em uma fila de hospital, em uma maca no meio do corredor. Foi uma luta, uma briga dos meus irmãos para conseguir um quarto para ele no último dia. Conseguiram um quarto para ele e mesmo assim ele se manteve em silêncio com a dor tão triste, tão triste, tão triste. Se manteve em silêncio para não incomodar o vizinho do lado, para não incomodar o vizinho de quarto. E sofreu a dor do câncer calado. Na verdade, para vocês não é fácil não, tá? Não é fácil. Quando você se vê numa situação dessa de mãos atadas, sem poder fazer nada, nada. Para uma pessoa que sofreu a vida toda por você, é difícil, não é fácil não. Não é fácil não, gente. Mas Deus, Ele tem um lugar preparado, eu creio. Que Ele está muito feliz, meu Pai, no lugar que está. Esperando o dia do arrebatamento da igreja. E vai ser chamado em nome de Jesus de Nazaré. Ele vai ser chamado. Levanta, venha para mim, bendito de meu Pai. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E a minha esperança maior é essa. Um dia reencontrá-lo e fazer de tudo, não igual a ele que eu não consigo, mas tentar fazer o máximo do que ele me ensinou. E firmado na palavra de Deus, que é essa palavra maravilhosa. E firmado nessa palavra de Deus, para que um dia possamos nos encontrar e possamos nos abraçar de novo. Já pensou? Eu encontrar meu Pai nos céus. Meu Deus, maravilhoso, né, gente? Então, a Bíblia mesmo diz, né? Que o homem, ele trabalha e deixa para os outros. Aí vem os outros e às vezes cuida e às vezes não cuida da maneira que você cuida, então. Gente do céu. Ai, amanheci assim hoje, tá? Amanheci hoje assim, melancólica. Ó, gente, eu fiz a progressiva. Olha como é que ficou a progressiva do meu cabelo, ó. Aqui tá sem chapinha, né? Então é desse preço, ó. Só que, vou falar a verdade pra você, ficou do jeito que eu gosto, tá? Porque eu não gosto do cabelo lambido, não, liso, não. Eu gosto assim, ó. Fica assim. Eu peço pra Vitória fazer direto assim no meu cabelo, ó. Pra ficar cacheado. Aí agora já ficou assim, ó. Todas as vezes que eu fizesse ficasse assim, eu ia amar, tá? É porque eu marrei molhado e fui trabalhar. Aí quando eu voltei, eu voltou o cabelo assim, ó. Ó, hoje ele tá arrumadinho, né? Eu vou comprar aquela touca de colocar nele, né? Pra poder ficar acamado. Assim, só acamado. Dá a impressão que tá doente, né? Acamado, né? Pra ele ficar bem deitadinho assim, sabe? O cabelo, ó. Tops. Amei. Amei meu cabelo, amei tudo. Eu amo tudo, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus me deu foi esse cabelo, então vamos cuidar desse cabelinho aqui que o Senhor nos deu. Gente, eu vou tomar café agora. Contar um pouquinho pra vocês da história do meu pai, né? Meu pai se foi. Mas tem minha mãe aí, né, gente? É isso aí. Minha mãe tá aí. A gente morre de medo, né? De um dia também. A gente sabe, né, que Deus tem um tempo determinado, né?
para colher os botões, as rosas. Então, a gente fica já com medo também, né? Quem tem medo? É desse preço. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, gente. Beijo no coração, Jesus te ama, até o próximo vídeo. Tchau!